Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 19 de maio, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, inaugurada mais uma sala de amamentação para apoiar as mamães que precisam de ajuda nesse ato tão importante. É mais um instrumento para fazer a discussão da importância da amamentação para a criança e para a mãe na primeira infância. Novas carteiras de estudante passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Na semana que se comemora a reciclagem, vamos mostrar os programas dessa área que são desenvolvidos pelo município. Quase todo o lixo que produzimos pode ser reaproveitado. Para quem trabalha com reciclagem, nem tudo de fato é considerado lixo. E no Papo Saúde de hoje, vamos falar sobre a automedicação. Como o uso incorreto de medicamentos pode ser prejudicial à população. O principal risco do uso indevido de medicamentos está relacionado com a questão dos efeitos colaterais desses medicamentos, os efeitos indesejados desse medicamento e também a questão do mascaramento de algumas doenças que podem ser doenças sérias. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando da entrega da medalha da Ordem do Mérito Industrial pela Federação das Indústrias do Ceará. Os homenageados são reconhecidos pela contribuição ao desenvolvimento da indústria cearense. O prefeito José Sarto esteve presente na solenidade. Empresários, industriais e demais representantes da sociedade civil compareceram à cerimônia. O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, ressaltou o papel da entidade. A indústria do Ceará é uma indústria pujante, é uma indústria que tem participação com vários líderes nacionais. Nós temos aqui uma indústria que talvez uns 8, 10 empresas são líder nacional e a gente tem muito orgulho desse pessoal, porque são pessoas que começaram pequeno, foram se destacando, galgando, ganhando o Nordeste e hoje ganham o Brasil e às vezes até a América Latina. Os homenageados são reconhecidos pela contribuição ao desenvolvimento da indústria cearense. Neste ano, estão sendo agraciados o industrial Carlos Prado, o professor Cândido Albuquerque, o empresário José Carlos Pontes e a empresária Regina Dias Branco. Carlos Prado atua no setor de máquinas agrícolas. O industrial é o atual vice-presidente da FIEC. Bom, eu me sinto muito honrado, emocionado, né? Que afinal são muitos anos já dedicados à instituição e quando vem um reconhecimento desse, inesperado, né? A gente só pode se sentir muito gratificado. Cândido Albuquerque é mestre em Direito. Foi presidente da OAB no estado e, atualmente, é reitor da Universidade Federal do Ceará. Essa homenagem, para mim, ela tem um significado diferente do que é para os industriais, os empresários, porque ela, na verdade, é um atestado de que a gente agiu corretamente ao fortalecer a tríplice hélice, que é a união entre a academia universitária, o setor empresarial e o governo do estado na produção de novas tecnologias para o desenvolvimento do estado. José Carlos Pontes é formado em engenharia civil pela UFC. O empresário está à frente do Grupo Marquise desde 1974. Todo reconhecimento é válido e é estimulante, principalmente quando não é um reconhecimento de uma dimensão como é a FIEC. Regina Dias Branco é formada em administração de empresas pela Unifor. Atualmente, é vice-presidente do Grupo M. Dias Branco. O prefeito José Sarto esteve presente na solenidade. O gestor falou da importância do trabalho desenvolvido pelos homenageados da noite. Além disso, ressaltou as parcerias da FIEC com o município para a geração de empregos. Quero aproveitar e estender o meu abraço e apreço a todos os agraciados e a agraciada
E o reconhecimento que a indústria, o papel que tem a indústria no desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Desde o centro, o SIC, antigo SIC, hoje com a FIEC liderada muito competentemente pelo Ricardo, que sucedeu ao também competente Beto Student, o Ceará tem colocado o estado num patamar de exigência de qualidade altíssimo. Veja o que estamos fazendo na educação de Fortaleza, no empreendedorismo. Fortaleza é a capital, primeiro PIB do Nordeste, por 3 anos consecutivos, é a capital que mais gera empregos, é a capital que bateu recorde de abertura de empresas no ano passado. Enfim, e tudo isso numa parceria estreita com o setor produtivo. Outro compromisso do prefeito José Sarto foi comparecer à reinauguração do novo Centro Cultural Belchior. O espaço, importante para a cultura local, ganhou novidades. Depois de mais de 1 ano em reforma, o Centro Cultural Belchior volta a receber o público. Muita gente veio prestigiar a reinauguração. Muito importante a revitalização desse equipamento público aqui em Fortaleza e reviver a memória de Belchior, que foi esse artista incrível. É mais gratificante ainda. Então, ver ele aqui revitalizado e com todas essas artes dos artistas aqui locais é bem importante, bem legal. A Praia de Iracema estava precisando muito de um equipamento desses, né? E ainda mais com a figura de Belchior, né? Um cearense tão icônico. Acho que vai trazer muito mais vida aqui para a Praia de Iracema. O Centro Cultural Belchior tem a proposta de abrigar apresentações artísticas, exibição de filmes, lançamentos de livros, debates e seminários, além de eventos formativos como cursos, oficinas e palestras. Eu acho que é importante pelo que representa a cultura nordestina, a cultura da genialidade dos cearenses, a turma do Ceará, lembrando Fausto Nilo, Fagner, Amelinha, Belchior, Ednardo, Roger e Roger, enfim, tantos que hoje estão brilhando. E esse aqui encerra, o Centro Cultural Belchior, encerra tudo que há de improviso, de humor, de genialidade, de busca, de mensagem extremamente nordestina, que é resiliente, que não se dobra à frente de qualquer obstáculo. E eu tenho certeza que com a reabertura do Instituto de Arte e Cultura Belchior, a gente vai dar uma redinamizada exponencialmente na cultura de Fortaleza e do Ceará. A grande novidade do espaço é um estúdio público de gravação. O equipamento é destinado a artistas profissionais, mas também àqueles que estão começando a carreira. Nós estamos com um novo equipamento que é um estúdio de gravação de primeira linha, onde nós vamos, em primeiro lugar, fazer uma gravação dos artistas que venceram o 5º Festival da Música de Fortaleza. Todos eles virão para cá para gravar e nós iremos mandar para a TV Câmara, TV Assembleia, TV Fortaleza, TV Terra do Sol, para divulgar o trabalho dos artistas. Para a noite de reinauguração se apresentou Vanique Belchior. A cantora é filha do compositor cearense que dá nome ao Centro Cultural. Me sinto muito honrada de estar aqui dando essa representatividade para ele, para um espaço tão bonito, tão útil, né, para a população aqui perto da Praia de Iracema, na Praia de Iracema, na verdade. Então é um ambiente de muitos encontros. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento, nessa reinauguração. As mamães, principalmente as de primeira viagem, que precisam aí de todo tipo de apoio, agora podem contar com mais uma sala de amamentação. Fica no posto de saúde César Caos, no bairro Alto da Balança. Laís já é mãe de segunda viagem, mas a amamentação continua sendo um desafio. No início é bem complicado, muito dolorido, porque
Eu, pelo menos, tive muita dificuldade, tanto com ele, com meu primeiro filho, e como com ele agora. Agora, a autônoma tem pertinho de casa apoio e assistência especializada para ajudá-la na amamentação de Samuel, de apenas 2 meses de vida. Aqui, o apoio que eles estão dando eu acho muito interessante, porque tem mães que desistem totalmente da amamentação, porque, como eu disse no início, é muito complicado. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Saúde, inaugurou mais uma sala de apoio à mulher que amamenta. O espaço é o 4º entregue na atual gestão e fica no posto de saúde Alto da Balança. Agora, a capital soma 23 salas como esta, com funcionamento de 7 da manhã às 7 da noite e equipe especializada em aleitamento materno. Na verdade, a sala de aleitamento materno que nós estamos inaugurando aqui no posto César Carlos, aqui no Alto da Balança, é mais um instrumento para fazer a discussão da importância da amamentação para a criança e para a mãe na primeira infância, os laços que se criam, a importância biológica, química, psicológica que se estabelece entre mãe e filho. Por vezes a mãe que por alguma razão não tem condições objetivas de amamentar, ela receber o leite de outra pessoa. A sala também funciona como ponto de coleta para doação de leite materno. O excedente das mães coletado aqui ou na própria residência vai ajudar a abastecer o estoque do Hospital Albert Sabin. Essa sala ela se compõe de um significado muito grande. Ela leva saúde ao bebê, ela leva a conscientização às mães, ela faz um desenvolvimento infantil mais adequado, com mais saúde e, acima de tudo, estimula e incentiva que as mães façam o aleitamento materno. Então, é a 23ª sala no município de Fortaleza, a 4ª no governo, na gestão do prefeito Sarto. Eu acho de um significado muito grande, porque você fala de saúde materna, fala de saúde infantil e, mais importante ainda, você fala do futuro dessas crianças. Em 2022, mais de 15 mil mulheres utilizaram os serviços do equipamento. No mesmo período, foram doados cerca de 741 litros de leite materno. A sala pode ser pequena, mas tem um grande significado para o desenvolvimento infantil na cidade. É uma política que se resume ao fortalecimento da primeira infância, que é isso que a gente vem lutando já há 10 anos em Fortaleza, criar unidades que sejam amigas da primeira infância, unidades que tratem, por exemplo, nossas creches hoje, nós já entregamos 27 creches, todas elas têm berçário. Anteriormente não tinha uma visão, eu diria, um pouco mais ousada, requer um pouco mais de investimento, mas é priorizar a primeira infância. Atenção, você que é estudante e tem carteirinha. As novas carteiras estudantis 2023 passam a valer a partir do dia 22 de maio, segunda-feira que vem, viu, gente? Atenção! Todas as carteiras serão desbloqueadas automaticamente. É necessário realizar uma primeira recarga para utilizar o documento e aguardar que os créditos de 2022 sejam transferidos automaticamente para o documento de 2023. Com isso, as carteiras passam a funcionar nos ônibus do transporte coletivo municipal, garantindo aí aos estudantes o valor de tarifa estudantil, R$ 1,50, bem como a integração em que se paga apenas uma passagem no intervalo de 2 horas. Então, atenção, você estudante, as novas carteirinhas passam a valer na segunda-feira, final de semana, né? Sábado e domingo são os últimos dias para utilizar a carteirinha de 2022 e a partir de segunda, automaticamente, ela já passa a funcionar sem ser preciso nenhum tipo de procedimento. E como eu disse, né, reforçando para você, quando você utiliza pela primeira vez, os créditos que existem já serão automaticamente repassados para o novo documento. Gente, hoje e amanhã tem a segunda edição da Copa Lapidando Diamantes de ginástica rítmica no ginásio Paulo Sarazate. Mais informações com a Juliana Brito.
A competição, realizada em parceria com a Prefeitura, reúne praticantes da ginástica rítmica da capital e do interior do estado. A segunda edição da Copa Lapidando Diamantes acontece nesta sexta e sábado, lá no ginásio Paulo Sarazate, aqui em Fortaleza, com o objetivo de fomentar a modalidade olímpica como ferramenta de protagonismo feminino em crianças e adolescentes do Ceará. O evento, promovido pelo Instituto Bárbara Palomares, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, traz um cunho social, com a participação de meninas em situação de vulnerabilidade, assistidas por projetos sociais. As atletas têm a oportunidade de desenvolver habilidades esportivas e ainda garantem o lazer para o público que assistir à competição, que é um verdadeiro espetáculo de beleza. Essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juliana. Agora a nossa pausa e a seguir a gente fala de reciclagem. Vamos mostrar os programas dessa área que são desenvolvidos aqui no município e que aí beneficiam, além de beneficiar muita gente, dar emprego, oportunidade, ocupação a muita gente, também geram renda e ajudam, claro, a limpar a cidade. Políticas importantes desenvolvidas em Fortaleza e inclusive que servem de exemplo para outras cidades do Brasil e do mundo, viu? É já depois do intervalo. E ainda, no Papo Saúde, vamos falar sobre o uso indiscriminado de remédios. Como isso pode ser prejudicial à população? Sabe aquela história? Você fica sabendo que alguém está tomando, aí toma também, sem consultar um médico, sem ter a dosagem correta da medicação? Pois é, minha gente, isso aí pode mascarar outras doenças ou causar algo muito mais sério, podendo levar até a morte. É depois do intervalo, fica com a gente. Giro Fortaleza edição manhã de volta para você com imagens ao vivo aqui da nossa capital. São 10 horas e 34 minutos neste momento e aí você acompanha a Avenida 15 de Novembro com Alberto Magno, região ali do Montese. O que a gente observa é que o trânsito está fluindo, porém tem uma concentração maior de veículos por aí, né? Um fluxo até grande de veículos nessa região e que também segue chuviscando, né? Hoje Fortaleza amanheceu com uma chuvinha fina em vários pontos da cidade, mesclando com o sol também. Aí nessa região, pista está molhada e está chuviscando nesse momento. Fica o alerta para você, motoristas e motoqueiros, principalmente em relação aos acidentes. Já tem água, inclusive, empoçada ali, pertinho das calçadas, né? E aí também vale a gente lembrar o respeito ao pedestre, né? Tentar passar numa velocidade menor para que ninguém se prejudique, para que não cause aí nenhum incômodo a ninguém. Trânsito, o sinal abriu agora, eles começam a circular e é sentido aeroporto de Fortaleza. Essa é uma região que costumeiramente tem esse tráfego por aí, porém sem maiores dificuldades para quem circula nessa parte da nossa capital. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para a gente acompanhar. Será que está chovendo em outro ponto da cidade? Sim! Agora chegamos à Avenida João Pessoa com Barão de Sobral, região Damas, né? Aí, Vicente? Região Damas, bairro Damas, chove um pouco mais forte nesse momento, a gente consegue observar os pinguinhos ali caindo na câmera de vídeo monitoramento, pista molhada e escorregadia, consequentemente, trânsito um pouco intenso nessa região de Fortaleza e mais uma vez a gente lembra do alerta, né? Quando chove, os motoristas precisam redobrar a atenção, já que a pista fica escorregadia, então ligar sempre aí o seu limpador de para-brisas e ligar os faróis e reduzir a velocidade, o que é bastante importante. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para a gente acompanhar o trânsito nesta sexta-feira chuvosa na nossa querida capital. Agora chegamos a Gomes de Matos com Desembargador Praxedes, também região do Montese, só que aí é um outro ponto do Montese, que é a avenida principal, né? A Gomes de Matos e a sentido contrário, Alberto Magno, né? Ali. Alberto? Aí o Vicente está comentando aqui que a chuva está um pouco mais forte aí nessa região e o trânsito também está bastante intenso por aí.
Mas a gente sabe também que a região do Montese costuma, principalmente essas avenidas, costumam ter um trânsito mais concentrado, né? Já que é uma via de muitos comércios, bancos, cartórios e por aí vai. É uma região, um bairro praticamente independente, né? Você não precisa sair daí para ter qualquer tipo de serviço aí nessa região do Montese. Trânsito fluindo, porém com fluxo grande de veículos aí nessa região de Fortaleza e chove neste momento. Mais uma câmera de vídeo monitoramento. São 10 horas e 37 minutos neste momento e agora você acompanha a Avenida Rogaciano Leite com José Leão, ali próximo à cidade dos funcionários, né? Nessa região e adjacências. Por aí a chuva já passou, a pista começa a secar, né? A gente observa que o asfalto já está ficando seco por aí. Trânsito fluindo tranquilo, né? Bem diferente do que acontece um pouco mais cedo. Por volta das 7, 7h30 da manhã, tem trânsito intenso aí nessa região, ali no sentido da Murilo Borges e Washington Soares. Nesse momento, bastante tranquilo por aí. Mais uma câmera para a gente fechar aqui o nosso giro de vídeo monitoramento. Agora chegamos a Desembargador Gonzaga, bem pertinho ali a rotatória da Pedro Sobrinho, né? Essa que você vê à direita do seu vídeo é a AMC, né? Onde fica aí o órgão de trânsito da nossa cidade. A gente observa também que a chuva já passou por aí, o céu já está começando a clarear nessa região de Fortaleza. A pista ainda está molhada, mas está sem chuva, já começa a abrir o sol e secar. Nesse momento, temperatura na casa dos 29 graus, né? Deu uma esfriadinha, a semana inteira ficou na casa dos 30, 31 e agora, nesse momento, faz 29 graus em Fortaleza, podendo chegar à máxima de 30 graus nesta sexta-feira, entre sol e chuva aqui em Fortaleza. Gente, seguindo com as nossas notícias, vamos falar de reciclagem agora. Olha, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo do mundo e um dos países que menos recicla os resíduos sólidos. Realidade que vem mudando aqui na nossa capital. Em Fortaleza, políticas públicas vêm incentivando a reutilização do lixo. Todos os dias, a rotina nesse estabelecimento é a mesma. Cedinho, o caminhão da coleta chega para pegar os recicláveis que já estavam separados. Separar o que é lixo daquilo que pode ser reciclado é extremamente necessário. Mas para que todo esse trabalho possa gerar resultados, o descarte precisa ser feito da forma correta. Pensando nisso, a Prefeitura decidiu implantar um programa especial de coleta seletiva. O Recicla é um equipamento, né? São triciclos elétricos que são doados às associações credenciadas com a gente, onde eles utilizam esse equipamento para fazer as coletas em estabelecimentos comerciais, condomínios, enfim. E esse material coletado vai direto para as associações. Temos aí os ecopontos, né? Que são equipamentos de coleta e entrega voluntária de resíduos, onde a gente entrega parte desses materiais recebidos para as associações também credenciadas. Temos aí novos equipamentos que são as ilhas ecológicas, que também são equipamentos de entrega voluntária, onde o município pode destinar esse material, e esse material também é destinado às associações de catadores credenciados. Quase todo o lixo que produzimos pode ser reaproveitado. Para quem trabalha com reciclagem, nem tudo de fato é considerado lixo. Muito desse material aqui pode ser reciclado. Matéria-prima que gera emprego e renda. É daqui que centenas de famílias em Fortaleza tiram o sustento da casa. Essa associação de catadores encontrou na reciclagem uma oportunidade de vida. A gente tanto contribui com a natureza e também traz o sustento para a nossa família, né? Que é os materiais e tudo isso. Eu fico muito gratificada porque a gente trabalha nisso, não é de agora, né? Já é de berço, minha mãe, meu pai. E assim, eu acho sensacional. Deixar de coletar na rua, para muitos também é gratificante, porque a gente coletava na rua com nossos pais e hoje a gente está aqui. Entre janeiro e abril deste ano, associações de catadores já receberam 320 toneladas de material reciclável que foram retirados de pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade. 31% a mais que o mesmo período do ano passado. Nesse novo cenário,
Boa parte do que é produzido pode ser reaproveitado. A prefeitura também tem trabalhado bastante exatamente para ampliar os ecopontos, ampliar os pontos de coleta, ampliar o incentivo ao munícipe para que ele destine esses materiais de maneira correta. Então, assim, o que a gente tem feito hoje em dia é exatamente para aumentar esse índice de reciclagem em toda a cidade. Aliado a tudo isso, a Prefeitura dispõe ainda de programas para incentivar cada vez mais a participação da população que pode fazer a gestão compartilhada. São ilhas ecológicas, lixeiras subterrâneas, sistema de vídeo monitoramento, além de 90 ecopontos que recebem boa parte dos resíduos que antes iam direto para o aterro sanitário. Nós temos essa meta de, em 8 anos, estar reciclando 50% dos materiais passíveis de serem reciclados. Para isso, o programa Mais Fortaleza vem como uma política que dá a condição para que se alcance essa meta. É óbvio que a implantação de outros 120 ecopontos, a disseminação do reciclo por todas as regionais, em todos os bairros da cidade, o estímulo e o apoio às associações de catadores, aos catadores, a criação do agente de sustentabilidade, a ampliação do pagamento do e-catador, todos esses esforços são importantes para que a gente avance nesse índice de reciclagem. Um desafio para manter a cidade limpa, sustentável e revolucionar o manejo de resíduos sólidos. É fundamental esse engajamento. A Prefeitura, como eu disse, está ampliando, mas a população tem que fazer a parte dela. A população tem que fazer segregação em casa. A população tem que entender que não é só um problema do lixo. Se você for ouvir o pessoal da saúde, a questão do acondicionamento incorreto, de jogar o lixo na rua, gera problemas de saúde. Dengue, chikungunya, as arboviroses estão relacionadas com não descartar corretamente o lixo. Papo Saúde agora. Essa foi a semana de conscientização do uso racional de medicamentos. A Secretaria Municipal da Saúde realizou uma série de ações educativas para combater os hábitos errados de automedicação. A Juliana Brito conversou com uma especialista no assunto. Estamos recebendo aqui no Papo Saúde de hoje a Nívia Tavares, que é coordenadora da assistência farmacêutica da SMS. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, a automedicação e a falta de adesão ao tratamento são problemas que precisam ser combatidos. Eu vou começar perguntando à Nívia sobre os riscos do uso indevido de medicações. Bom, o principal risco do uso indevido de medicamentos está relacionado com a questão dos efeitos colaterais desses medicamentos, os efeitos indesejados desse medicamento e também a questão do mascaramento de algumas doenças que podem ser doenças sérias e quando você faz utilização daquele medicamento, aquela doença, se aquele sintoma ela não passa na primeira tomada do medicamento, então você precisa procurar um médico e muita gente continua fazendo utilização do medicamento sem procurar uma consulta com o médico realmente para poder entender o que é aquele sintoma. Então a gente tem vários riscos envolvidos com essa questão. Tem ainda as reações alérgicas, né? Exatamente, as reações alérgicas, que aí é importante ressaltar que não necessariamente você precisa já ter, na primeira tomada do medicamento, você vai ter uma reação alérgica. As reações alérgicas, elas podem também acontecer com a sensibilização do organismo, ou seja, você vai tomando medicamento e aí pode ser que você tomou a vida inteira a dipirona, o paracetamol e de uma hora para outra você desenvolve uma reação alérgica porque você se sensibiliza o organismo. Então, é muito importante a gente estar bem atento a tomar medicamento só quando for realmente estritamente necessário e sempre procurar a opinião, né, uma consulta, uma orientação de um profissional de saúde. E no caso do uso de antibióticos que não foram receitados pelo médico, a situação é ainda pior, pode ser ainda pior, né, Nívia? É como a gente fala, um verdadeiro tiro no pé. Porque o que acontece, o que pode acontecer com o nosso organismo, com aquela bactéria que está ali se manifestando?
Bom, a questão da utilização indevida de antibióticos, ela está muito relacionada com a questão da resistência daquele micro-organismo, daquela bactéria, àquele antibiótico. Significa dizer que você vai tomando o medicamento e aquele medicamento que antes matava aquela bactéria, ele já não vai servindo mais e aí você vai precisar tomar outro medicamento que ele seja mais potente do que aquele anterior. Esse problema da resistência bacteriana, ele é um problema mundial. No mundo inteiro não se tem uma grande produção de novos medicamentos antibióticos, essa produção ela é bem limitada, não tem novos medicamentos antibióticos entrando no mercado, mas em contrapartida nós temos vários casos de superbactérias aí que estão surgindo e aí a gente precisa sempre ter muita responsabilidade quando a gente faz utilização de um antibiótico, nunca utilizar um antibiótico sem realmente ter uma prescrição e uma orientação do médico para saber se aquele medicamento realmente é adequado para aquela doença. Agora eu trago aqui uma situação que vai na contramão, né, dessa automedicação, que é a falta de adesão, né, digamos assim, ao tratamento adequado. Ainda é um desafio para os profissionais de saúde essa questão de tomar, né, de fazer com que o paciente possa tomar os medicamentos no horário correto. A gente sabe que tem milhares de pacientes que precisam do uso diário, contínuo de medicações, principalmente para diabetes, para hipertensão. É um desafio ainda? Esse é um grande desafio. A gente tem um desafio, né, teve durante muito tempo a questão do desafio, que ainda persiste, da questão de garantir o acesso ao medicamento, ao tratamento, principalmente das doenças que são doenças crônicas, diabetes, hipertensão, mas o nosso grande desafio agora é a gente garantir que o usuário ele faça a utilização correta desse medicamento. Nós temos uma população que ela está cada vez envelhecendo mais, e aí a gente tem com isso também um número maior de medicamentos que são tomados por essa pessoa, por esse usuário, e essa dificuldade às vezes de ter que tomar vários medicamentos ao mesmo tempo e de entender a importância da utilização desse medicamento. Alguns dados, eles são bem assim alarmantes em relação a essa questão da falta de adesão do tratamento, ou seja, não utilizar corretamente o tratamento, porque isso vai impactar, inclusive, naquela doença. Um paciente que ele tem diabetes, mas é um paciente que usa corretamente o medicamento, ele vai ter menos sequelas da doença do que aquele paciente que não cumpre corretamente o tratamento. Isso vai estar implicado tanto na condição da qualidade de vida desse paciente, como também em outras questões para o sistema de saúde, com o agravamento daquela condição. Então, tomar corretamente o seu medicamento, ele é importante. Chamo a atenção principalmente porque a hipertensão e a diabetes, elas são doenças que não têm sintomas muito característicos. E aí, como você não está sentindo a doença, mas você tem a doença, mesmo que você não sinta, muitas vezes você acaba esquecendo de fazer a utilização daquele medicamento ou achando que não é tão importante assim fazer uso do medicamento. Nive, quais as estratégias, né, que as farmácias, lá nos postos de saúde, elas utilizam para orientar aí esses usuários? Bom, hoje na nossa rede de saúde nós temos 15 farmácias, que são farmácias que têm um serviço que a gente chama de farmácia clínica, né? Daqui a pouco nós estaremos até o final do ano inaugurando mais 9 farmácias que vão ter esse serviço, onde nós temos um farmacêutico, que esse farmacêutico ele faz esse acompanhamento, principalmente com esses usuários de medicamentos contínuos, para que ele faça essa utilização correta do medicamento, não só nesse acompanhamento dessa orientação e conscientização do porquê que é importante fazer uso do medicamento, mas também acompanhando o que a gente chama das metas terapêuticas, ou seja, o paciente que é diabético, ele está realmente com a hemoglobina glicada dele, que é um parâmetro que a gente utiliza, controlada dentro de um parâmetro que é o que seria ideal para esse paciente. Então o farmacêutico ele faz esse acompanhamento com o paciente, assim como orienta o paciente. Aí a gente pode pensar nos pacientes que fazem uso de insulina, por exemplo, como que ele utiliza esse medicamento da melhor forma, qual é o melhor horário para utilizar esse medicamento, e assim a gente tem conseguido bons resultados com esses usuários que podem ir nessas farmácias, podem ter acesso a esse farmacêutico para tirar suas dúvidas sobre o seu tratamento.
A gente está aí no último dia da semana de conscientização sobre o uso indevido, né, dos medicamentos. As ações realizadas, elas podem servir aí de orientação para todo o ano, né, não só para essa semana. Fala um pouquinho para a gente como foram essas ações. Bom, essas ações elas foram realizadas tanto no Centro de Atenção Psicossocial, como também nas nossas farmácias de referência no município, que a gente chama de farmácias polos, que são farmácias em algumas unidades de saúde. E essas ações, elas buscam justamente chamar a atenção dos usuários para o uso correto de medicamento. No mês de maio, devido à questão do uso racional de medicamento, dia 5 de maio, o Dia Nacional de Promoção do Uso Racional de Medicamentos, a gente chama a atenção para esse dia fazendo várias ações, mas isso acontece durante todo o ano, porque é uma preocupação nossa que a gente possa garantir que o medicamento ele chegue no paciente correto, no tempo correto, e que esse paciente ele possa usar o medicamento e desse medicamento obter aquilo que é o de melhor, né, os melhores efeitos possíveis para o tratamento daquela doença, com nenhuma possibilidade ou poucas possibilidades de haver algum efeito colateral da utilização daquele medicamento. Nívia, e eu acho que é sempre importante a gente frisar, ressaltar quais são as orientações sobre quando um usuário chega na farmácia, que ele costuma pegar uma medicação e não tem naquele dia. Qual é a orientação da Secretaria Municipal da Saúde? Procurar onde? Só deve ir em uma farmácia polo se tiver encaminhamento? Na central também? Bom, nós temos hoje um grande desafio da Secretaria de Saúde, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, a questão do abastecimento de medicamentos. Então, nós estamos trabalhando com essa melhora da logística para que a gente possa diminuir o máximo possível essa questão das rupturas do fornecimento de medicamentos. Mas quando isso acontece, é dada uma orientação na própria farmácia para o retorno daquele usuário num período de até 72 horas para que haja reposição de medicamento. E quando é um medicamento que por alguma questão de mercado, como a gente teve recentemente no pós-pandemia, esse medicamento o município não consegue comprar. Isso tem sido uma realidade não só de Fortaleza, mas de todos os municípios no Brasil. Mais de 3 mil municípios alegaram problemas com a aquisição de medicamentos no Brasil. Ele também é orientado para que a gente possa fornecer um outro tratamento equivalente para que aquele paciente, naquele momento, não fique sem receber o medicamento. Então, é importante também, na unidade de saúde, entrar em contato com a farmácia, com os farmacêuticos, para que a gente possa ter essa orientação. Em breve, no município, nós estaremos lançando também uma ferramenta que visa auxiliar esse usuário a ele conseguir saber dessa questão da disponibilidade do medicamento naquela farmácia, principalmente, inicialmente, voltado para os medicamentos de uso contínuo, para hipertensão e para diabetes. Então, a gente também está pensando em outras estratégias de forma que a gente consiga realmente garantir essa adesão desse paciente ao tratamento e o acesso desse paciente ao medicamento. A tecnologia a favor da saúde. Sim, a tecnologia a favor da saúde. Que é super importante hoje em dia, né? Isso. Nívia, eu convido você para dar suas considerações finais. Bom, eu queria deixar aqui como mensagem de lembrar que nessa semana, nesse mês de maio, a gente fala sobre a questão da conscientização sobre o uso correto de medicamentos, mas o medicamento ele está na nossa vida diária, seja você que utiliza o medicamento ou alguém da sua família que faz uso do medicamento, e é importante a gente sempre ficar alerta para a questão da validade, para a questão do armazenamento, para não fazer utilização de medicamentos em situações onde eu posso resolver, às vezes, com algum exercício, com alguma dieta. Então, é sempre importante lembrar que o medicamento, na verdade, ele é importante, ele é bom quando ele é necessário, mas é importante a gente evitar a medicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Outra dica que me veio agora na cabeça é a questão de não cortar a cartela. A gente tem costume de cortar a cartela e acaba perdendo a validade, aquela informação que está ali. Exatamente. Então é importante não retirar o medicamento da embalagem original, porque você vai perdendo a informação do lote do medicamento, da validade do medicamento. Não cortar essa embalagem, porque você também pode perder essas informações, que são informações importantes para quando você vai usar o medicamento. E também de identificação do próprio medicamento. A gente tem muitos medicamentos hoje que eles
Geralmente os medicamentos, eles têm muitos deles coloração branca, são de tamanhos bem parecidos. Então, às vezes, principalmente quem usa muito medicamento, fica muito na dúvida, né? Pacientes idosos, às vezes, eles identificam muito medicamento pela cor da embalagem do medicamento. Ah, esse é o do rosa, é o da pressão, esse é o azul, é de tal coisa. Então, é importante manter a embalagem original para que a gente não perca essas informações que são essenciais para a utilização correta do medicamento. Muito obrigada, Nívia, pelas informações. Foi um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde de hoje. Obrigada. Eu volto com você, Tereza. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar semana que vem, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Bom final de semana. Aproveitem bem. Até lá. Tchau, tchau.